empreender em Alagoinhas continua sendo o melhor negócio. E aí, o que a gente vê é um desejo crescente que as pessoas têm, ou por complementação de renda, empreende para complementar a renda, ou porque quer realmente ter o seu próprio negócio, quer cuidar da sua vida. E aí, eu trouxe aqui uma pessoa super experiente com relação a Lucy. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero que você se apresente e diga o que você faz na Lucy. Vamos lá. Quero a sua câmera. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui com você, ter esse espaço para falar desse negócio, que na verdade o nosso negócio é um negócio para oferecer oportunidade a outras pessoas, né? E eu me chamo Matheus Rocha, tenho 29 anos, sou escritor, palestrante e empresário. E eu conheci a Lucy há 4 anos atrás. Eu estava num momento de baixa no empreendedorismo, né? Todo empreendedor tem altos e baixos. E quando eu conheci essa oportunidade, eu vi que seria uma oportunidade de mudança de vida não só para mim, mas para outras pessoas. Porque essa é a filosofia da empresa, né? Ela tem um sistema americano onde ela não tem um marketing tradicional, que a gente chama. Ela tem um marketing onde ela paga pessoas para fazer esse marketing, né? Então, ela paga pessoas comuns, como eu, como as pessoas que estão nos assistindo, para fazer o marketing dela. E aquilo ali me despertou curiosidade. Então, eu peguei um avião, fui até Balneário Camboriú, que é onde está sediada a empresa hoje. E ela está em 3 países, mas a sede é no Brasil, porque ela começa no Brasil, há 15 anos atrás. E ali, quando eu cheguei, eu fiquei encantado, toda a estrutura, a Fabril, fiquei encantado com aquele negócio. E eu falei, isso aqui na Bahia vai mudar muitas vidas, né? E aí eu fechei ali uma parceria e comecei como um consumidor dos produtos, né? Foi o primeiro pilar, assim, que me chamou a atenção foi os produtos, Selma, porque eu tinha um problema gastrointestinal e eu tomei o produto e eu tive uma melhora de 90% em poucos dias, né? Eu falei, caramba, o negócio é muito bom, o modelo de negócio é muito bom, porque é um negócio que prometia pagar as pessoas para divulgarem os produtos, né? E quando eu provei o produto, ele fez o efeito em mim. E aí foi irresistível, porque havia uma promessa e havia um benefício do produto. Um benefício direto. E agora, pegando um gancho sobre isso, quais são os produtos da Lucy? Então, nós temos mais de 400 produtos. Então, nós atuamos, primeiro, saúde, é o primeiro pilar, tá? Então, nós somos uma empresa de saúde, então, suplementos, produtos para a sua saúde, óleos essenciais, nutracêuticos, produtos para academia, enfim, produtos para a sua saúde. O segundo pilar é cosmético, tá? Todos os nossos cosméticos também eles são voltados para a saúde, com fórmulas limpas. Então você vai ver que o nosso produto ele tem um mínimo de química possível e às vezes não tem nada de química, dependendo do produto. É sempre com ativos naturais. Aí a gente tem beleza também, tá? Porque é um pouco diferente, né? A higiene pessoal da beleza já entra com outra categoria. Sim. E perfumaria também. Então são esses pilares que nós trabalhamos e agora nós vamos começar a trabalhar também com serviços, todos voltados à área de saúde. Então nós somos uma empresa de saúde e beleza. Eu digo que nós somos o presente e o futuro, porque o futuro pede isso, longevidade, as pessoas estão em busca de longevidade, de saúde e de ficar mais bonito. Quem não gosta de ficar mais bonito? Quem não gosta? E eu costumo dizer que no mercado, né, tem duas coisas que nunca falham, né? Que é a questão do mundo da beleza, né? E o mundo da saúde, que tem a ver muito com a alimentação também, né? Já dando um insight aqui, porque talvez pessoas que querem empreender, que estão nos ouvindo, eu digo que há 3 coisas no mundo que são anticrise, tá? Comida, remédio e beleza. Sim. Pode vir uma crise financeira sobre o país e você não deixa de comer, você não deixa de tomar banho, de cuidar da sua beleza, você não deixa de cuidar da sua saúde. As outras coisas se tornam supérfluas, né, diante de uma crise, mas essas 3 áreas não. Então, quando eu procurei empreender,
fazer ali um turnaround, né? Mudar o meu foco no empreendedorismo, mudar o mercado que eu trabalhava, eu procurei um mercado que fosse anticrise. E eu encontrei isso na Luciluz, porque não é alimento, né? Mas é os outros dois pilares, beleza e saúde. São dois pilares, são dois mercados anticrise no Brasil. Saiu uma pesquisa agora, né? Que o Brasil é o terceiro maior consumidor de cosméticos do mundo. Sim. Só fica atrás de China e Estados Unidos. Sim. Então, mesmo a gente não tendo tanto dinheiro como outros países de primeiro mundo, mas nós somos o povo mais vaidoso do mundo. Exatamente. Tem gente que mora fora do país, viu, gente, que vem para cá para cuidar da questão estética, né? Então, nós temos um mercado aí muito atrativo, né? E poderoso, né? E poderoso. Agora, me diga uma coisa, o perfil desse empreendedor que vai buscar a Luciluz. Porque eu acho que a Luciluz não tem um perfil assim desenhado, a Luciluz é para tal empreendedor. Eu acredito, não sei, tem? Eu acredito que não, né? Não, pela nossa gama tão extensa dos produtos, acaba que a gente tem pessoas de todas as esferas sociais, sim, de todas as raças, se é que eu posso assim dizer, né? Homem também, mulher. Então, enfim, a gente tem desde dona de casa, que quer ter uma renda extra com a venda de produto, né? Como pessoas que são muito bem sucedidas financeiramente e veem um negócio como a construção de uma nova fonte de renda, de um novo ativo. Por quê? Porque a gente tem 3 pilares para você se associar com a marca, tá? O primeiro pilar que a gente chama é o consumo inteligente, tá? Quando você se associa à marca, você pode comprar os nossos produtos a preço de fábrica. Sim. Então, você pode tanto comprar o produto com um consultor nosso, você vai comprar ele a preço de catálogo, como você pode comprar ele a preço de fábrica se você se associar à empresa. Então, muita gente se associa para comprar direto na empresa e ter desconto, tá? A segunda forma de você ter benefício, que eu chamo assim, né, na empresa, é revendendo os produtos. Então, a gente tem muita gente que complementa a renda hoje em Alagoinhas. Na verdade, nessa macro região, que hoje eu sou franqueado, né? Comecei lá quebrado, há 4 anos atrás, sem dinheiro, não tive quase nem o dinheiro da passagem para ir para Camboriú. 4 anos depois a gente é franqueado, né? E aqui nessa macro região. Então a gente tem, a distribuidora aqui é nossa, que atende toda a região. Toda a região. Então na macro região a gente tem mais de 2.000 pessoas associadas. Então, e aí você falou dos pilares, né? O Isso. Primeiro do consumo inteligente. O segundo da revenda. O segundo da revenda e o terceiro do próprio marketing. Isso. Fala um pouquinho dessa revenda aí. Pronto. A revenda, o que é que acontece? Como eu estava falando, as pessoas, elas complementam a renda hoje de casa, muitas, milhares aqui na região, com a venda do produto, né? Então, elas compram o produto a preço de fábrica e elas vendem a preço de catálogo. E elas multiplicam seu dinheiro, multiplicam seu capital. Eu recebo, Selma, muitas mensagens de pessoas agradecendo que hoje consegue pagar a parcela do apartamento, que vivia, né, atrasando, que hoje comprou um carro, comprou uma moto, com a revenda dos produtos. Então a gente tem uma margem muito agressiva, tá? Nós somos hoje a empresa de cosmética e saúde que dá a maior margem de lucro para quem revende o produto. Então é muito agressiva a nossa margem, não tem nada igual no mercado, tá? Por isso a gente vem crescendo tanto também. Eu acho que uma empresa, ela tem que ter um modelo de negócio onde o produto seja muito bom, mas a margem não pode ficar toda no produto. Ela tem que ter também um plano de negócio agressivo para que pague bem quem trabalha. E pegando um gancho nisso que você está dizendo, e eu acho que é essa questão do empreendedorismo, que a gente não seria um empreendedorismo social, mas seria um empreendedorismo que se preocupa com a outra ponta. Sim. Porque não é só crescer, né? Sim. As empresas têm que entender que não é só crescer, é também dar oportunidade para que outros cresçam, né? Tem um autor americano que eu gosto muito, chamado Zig Ziglar. Ele fala o seguinte: se você não quer ter problemas financeiros, você não quer ter dívida,
ajude o maior número de pessoas a pagarem as suas dívidas. Porque isso vai retornar para você. Então eu entendo que esse é um princípio que todo empresário deveria utilizar em seu negócio. Quanto mais o seu negócio abençoa outras pessoas, faz outras pessoas ganhar dinheiro, mais dinheiro você vai ganhar. Porque você vai ter pessoas ali não pela obrigação, mas pessoas com paixão pela marca. Porque aquela marca tá botando dinheiro no bolso dela, tá botando alimento, tá pagando a escola do filho, tá pagando uma parcela de um carro. Então isso a gente tem como missão. A gente tem na empresa, né, estampada nas camisas, estampada em nosso coração a seguinte frase, que nós transformamos sorrisos. Então essa é a nossa missão. Se for para você entrar na Luciluz, se seu sorriso não for transformado, você não melhorar de vida, para nós a nossa missão não foi cumprida, né? Então a gente carrega isso como missão. E o terceiro pilar, né, eu falei da venda, o terceiro pilar é o marketing, né? É onde você é pago para falar da empresa. Então, além de você usar produtos de altíssimo nível com desconto, além de você vender os produtos e ter a maior margem do mercado, a empresa ela ainda paga para quem constrói redes, que a gente chama, né? Então, você tem a oportunidade de trazer pessoas para o negócio, tá? Você pode trazer pessoas tanto para consumir quanto para vender os produtos. E de tudo que essas pessoas produzirem, a empresa te paga mensalmente uma porcentagem. Não são as pessoas que vão te pagar, é a própria empresa, né? Então hoje eu lidero mais ou menos 300 líderes no Brasil. Isso fora as pessoas que são cadastradas para consumo, tá? Minha equipe hoje já passa de 5 mil pessoas no Brasil. Mas líderes de expansão, que a gente chama, né? Pessoas que eu também já tenho fora do Brasil, já no Paraguai também. Mas eu lidero hoje 300 líderes que fazem exatamente o que eu faço. Eles trazem mais pessoas para a marca, treinam essas pessoas, lideram essas pessoas e é remunerado por isso. Então a gente tem... Quem é esse perfil, né? Esse terceiro perfil? São pessoas visionárias, pessoas que querem mais, né? Pessoas que querem crescer, que querem empreender, pessoas que sabem que nasceram para algo grande, sabem que nasceram para ajudar pessoas, né? Sabe que nasceram para crescer, e aqui é uma terra fértil para esse crescimento. E aqui caminhando um pouco já para o final, Sim. Me diga uma coisa, o que te chamou a atenção para essa marca? Você fazia o que antes de trabalhar para a Luciluz? Minha história é longa. Vou resumir. Vamos lá. Eu sou filho de funcionários públicos, né? E meu destino era ser um funcionário público, como todo filho, e neto ainda também de funcionários públicos. Só que eu sempre fui um cara muito ambicioso, sabe? Não é ganancioso, mas ambicioso. Eu sempre ambicionei coisas grandes. E embora eu sou muito grato ao governo, ao funcionalismo público, por tudo que proporcionou aos meus pais e eles conseguiram me proporcionar, mas eu olhava a vida deles e eu me dizia, eu quero mais. E eu comecei a olhar ao redor e entender que se eu quisesse mais, talvez um dos únicos caminhos seria o empreendedorismo. Porque você não tem teto de ganho. Quando você empreende, você não tem teto de ganho. E eu comecei a empreender. Eu fiz muita coisa, né? Comecei a empreender com 14 anos. Dos meus 14 aos meus 24 anos, eu fiz muita coisa até encontrar a Luciluz. E como é que você chegou na Luciluz? Então, vamos lá. Eu trabalhava como vendedor de uma empresa. E nessa empresa, eu conheci um líder lá nessa empresa. E ele saiu dessa empresa que eu trabalhava, eu continuei. E depois eu vi na internet ele postando na Luciluz. Então ele fez esse marketing boca a boca. E olha, você foi o terceiro. Isso. O terceiro pilar. Fui o terceiro pilar. Foi o terceiro pilar. Fui fisgado por esse terceiro pilar. Que legal. E eu vi ele tendo muito resultado, né? Sim. E ele já era alguém que tinha muito nome na antiga empresa. Eu falei, poxa, como é que ele saiu para essa empresa e foi agora para a Luciluz e está tendo esse resultado todo? Sim. Eu preciso entender esse negócio. Onde eu tô aqui, eu não estou satisfeito, eu quero mais. E aí
fui sentar com ele e aí sentei com ele. E agora me fala uma coisa, o seu interesse de participar da Jornada Governar, em que sentido? O que você está buscando nesse evento? Eu já conheço Sheila há um tempo, né? Sheila é uma líder de líderes, isso aí é notável, né? E a Jornada Governar, ela vem justamente para alinhar os empreendedores de Alagoinhas. Eu acho que eu preciso também desse alinhamento, tudo que vai ser falado lá, tudo que vai ser mostrado lá, vai trazer clareza. Anthony Robbins disse que clareza é poder, e nós empreendedores precisamos desse poder, né? Então eu acho que vai ser, eu tenho certeza que vai ser um dos maiores eventos que a Alagoinha já viu, e nós empresários precisamos estar lá, eu preciso estar lá, aprendendo com quem já sabe, aprendendo com quem, eu costumo dizer que conhecimento ele encurta caminho, né? Por que a gente liga o GPS quando a gente entra no carro? Porque a gente acredita que aquele GPS tem um conhecimento que vai encurtar nosso caminho, a gente não ficar andando em círculo. Sim. Então a Jornada Governar é para tirar o empreendedor de andar em círculo, é para dar o caminho, a rota, encurtar o caminho para ele chegar mais rápido no seu objetivo. E tem um spoiler também, né? A gente vai estar lançando lá um produto da Lucy, que é o nosso novo energético, que o nome dele é Imparável. Ele é um energético, Sama, focado para o empreendedor, para aquele que não para aquele que tem sonhos, para aquele que acorda cedo, que luta, que faz acontecer, que precisa de uma energia, de uma dose extra de energia. Mas não é para deixar ele sem dormir, não, né? Não. Até porque a gente é o energético mais saudável do mercado, né? Sem açúcar, sem adoçante, então vai dar essa força, esse up que o empreendedor imparável precisa. Primeiro energético que foca no empreendedor. Olha, gente, olha que novidade, o primeiro energético que foca no empreendedor, numa cidade que é movida pelo empreendedorismo. Você não pode perder a Jornada Governar. Vá, veja com seus próprios olhos, apreenda o que você acha que é importante para você, mas participe. O importante é participar. Cláudio Almeida, o novo gerente da Volkswagen aqui em Alagoinhas. Patrocina também a Jornada Governar. Mas a grande questão aqui é o seguinte, gente, Alagoinhas, ela é um ponto de referência dessa área automobilística. Ali, aquela região é Joseph Wagner, né? Joseph Wagner. Lá, gente, tem tantas concessionárias, muitas concessionárias, e nós estamos com um polo automobilístico bem grande ali. Vamos conversar um pouquinho com o Cláudio para ele me dizer um pouco dessa movimentação que está trazendo ele aqui para a cidade como gestor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Cláudio. Tá chegando agora na cidade ou já está aqui já há algum tempo? Chegando agora. Na verdade, eu conheço Alagoinhas de passagem por experiências de trabalho por outras empresas. E agora, como gestor da Via França, iniciei minhas atividades no grupo JCF, né, que é o grupo detentor da concessionária Via França, em novembro. E agora, em fevereiro de 2026, eu recebi o convite para assumir a gerência tanto da loja de Alagoinhas quanto de Paulo Afonso. Então, a gente chega para mostrar uma nova identidade da Via França. Então, o intuito hoje é a gente passar a borracha e apagar o que foi ficado para trás de gestões anteriores e mostrar uma nova identidade da Via França, mostrar o intuito da Via França dentro de Alagoinhas, que é cada vez mais cativar o público, cativar o cliente, para que o cliente entenda que realmente existe uma casa acolhedora, onde ele pode contar desde o consultor de vendas ao gestor da empresa. E me diga uma coisa, nós temos, como eu disse, nós estamos num polo automobilístico, Sim. né?
E você está falando numa nova identidade da Via França. Estive na Via França, conheci a Via França. Aliás, eu amo a marca Volkswagen. Eu tive o meu último carro foi da Volkswagen. E eu gosto muito do trabalho do pessoal que atua nessas concessionárias, né, da Volkswagen. Aí você está falando em nova identidade. O que seria essa nova identidade especificamente? Vamos lá, Selma. O meu intuito, só para o público ter uma noção, vou fazer 20 anos no ramo automobilístico, então passei por várias marcas. Volkswagen, por incrível que pareça, é a primeira vez, mas é algo para mim desafiador, porque cada montadora ela tem uma especificação diferente de atuação e não ia ser diferente com a Volks. Então, para mim está sendo um desafio enorme. A cada dia é algo diferente, é algo estranho que acontece, que a gente vem para desmistificar e tirar aquele ponto negativo. Não é assim. A Volkswagen hoje no mercado é uma empresa, uma das marcas que mais vende carro. A gente teve um lançamento ano passado que foi o Tera. O Tera vendeu quase 60 mil unidades em 6 meses. Então a Volkswagen ela realmente mostra a sua identidade. E quando eu digo trazer para a Via França uma nova identidade, é uma nova identidade de gestão. Sim. Então o público entender que existe um gestor, onde esse gestor trabalha para trazer qualidade de atendimento, qualidade de negociações. Quando se trata de pós-venda, a gente tem um setor de pós-venda onde existe um gerente também, que é o Fábio Maciel. Hoje faz um trabalho em parceria comigo, a gente já se conhece de outras marcas. Então, o que eu quero trazer de identidade nova é isso, é trazer para o público, para o cliente Via França, o cliente Volkswagen, que tudo dentro da Via França a partir de agora é novo. É uma gestão nova, uma identidade nova, uma cara nova e um atendimento novo. E nós sabemos que a gestão ela está muito ligado com liderança, né, gente? E liderança é de equipes, né? De equipes, liderar pessoas, né? E liderar pessoas não é fácil, né, Cláudio? Não, como você deve saber, não é fácil. Mas a partir do momento que a gestão se predispõe, né, a trazer novos processos, né, de trabalho, Sim. Isso faz toda a diferença. E outra, a marca Volkswagen se vende também por si só, né? É uma marca forte no mercado, né? Agora, essa parte interna de liderança, de processo de liderança, como é que você vê o trabalho de equipe? Bom, você falou de um tema processo. Hoje, toda montadora, ela exige que tudo dentro de uma concessionária seja feito através de processo. Então, quando não existe processos ou existe a quebra do processo, eu tenho isso para mim de que o círculo não fecha, a coisa não anda. Então, a gente hoje tem um projeto de montadora onde você tem, para venda existe um processo, então existem as etapas da venda. Então, quando você tem um alinhamento com a equipe e que a equipe ela entende que ela precisa cumprir o processo passo a passo, então a gestão ela torna-se mais fácil. Então, o meu intuito quando eu aceitei o desafio foi justamente esse. Eu cheguei um pouco como observador, não era o gerente da concessionária ainda, mas já trabalhava na concessionária. Então tive a oportunidade de verificar e entender o processo, como era que estava sendo feito. E a partir do momento que eu recebi o convite para assumir a gerência, eu já tinha uma boa situação da concessionária nas minhas mãos. Porque eu sabia o que era que estava falho e eu sabia o que eu precisava consertar. Então isso que você precisava consertar ficou mais fácil para mim. Então foi chamar a equipe. Eu tenho uma tese comigo, Selma, de que eu vejo alguns gestores dizer que a equipe dele é como se fosse filhos. Eu não trato dessa forma. Quando você diz que a minha equipe tem 5 vendedores, tem 6, 7 vendedores, cada um é um filho para mim, não é menosprezando cada um que está trabalhando com você, mas quando você trata a pessoa como filho, ele meio que deixa a coisa fluir mais devagar e não leva na responsabilidade os processos como tem que ser seguidos. Sim. Então eu costumo dizer que eu tenho comigo ali pessoas para formar uma equipe que vai trabalhar e que vai fazer o que é necessário para que uma negociação aconteça de uma melhor forma.
o atendimento seja um atendimento de excelência, que eu prezo muito isso e cobro diariamente da minha equipe. Então eu não sou aquele gestor que fico dentro da sala trancado e observando e esperando alguém bater na minha porta. Não, eu tenho as minhas atribuições, chego na concessionária pela manhã, já faço as minhas atribuições e uma parte do meu dia eu passo acompanhando a minha equipe, cada um da forma que eu acho que tem a necessidade do acompanhamento, porque cada um tem a sua necessidade, tem a sua falha e isso a gente vai corrigindo aos poucos. Na verdade você tocou num assunto que é bem interessante, porque todas as empresas passam por um processo parecido, né? Sim. As pessoas pensam que o chefe ou os funcionários, eles têm que ter uma relação tão íntima como uma família, né? Eu acho que a gente tem que entender que família, né, aquela coisa pessoal, né, que a gente tem, é uma coisa completamente diferente de uma equipe que trabalha de uma forma coordenada, de uma forma colaborativa. Isso não significa que eu vou maltratar ninguém, que eu vou... Porque o fato de não ser tratado como filho, não dá nem para se falar sobre isso, né? Eu me lembro que eu tive discussões sobre isso no passado, porque assim, não adianta você transformar a sua empresa na sua casa. Porque você precisa ter a consciência de que sua casa é a sua casa. E a empresa onde você trabalha é a empresa onde você trabalha. Perfeito. Então, não há necessidade de a gente transformar esses ambientes, porque isso afeta tanto a vida familiar quanto a vida profissional. Perfeito. Né? Então, a questão da gestão, como nós estamos falando aqui, é justamente isso. É você tratar com profissionalismo tudo aquilo que você propõe a fazer, né? Com urbanidade, com respeito, respeitando todas as diversidades possíveis e imagináveis, né? E eu acho que é isso em qualquer ambiente de trabalho, né? E a gente sabe que tem aquele momento que a gente tem que ter, né? Com as equipes, não sei se você tem ou se nesse processo que nós falamos, se isso vai acontecer, que é tipo assim, gente, vamos confraternizar aqui, vamos conversar, vamos bater papo, vamos dividir. Isso faz parte do teu cronograma de trabalho? Faz parte e tem que fazer parte, né? Eu costumo dizer para a minha equipe, a gente passa 8 horas dentro de uma empresa e mais tempo do que o que a gente passa dentro da própria casa. Porque a gente sai do trabalho, vai para casa, 2 horas e meia de relógio, vai dormir para acordar no outro dia e estar dentro da empresa novamente. Então essa questão da confraternização, da descontração tem que existir. Às vezes até dentro da empresa, eu convoco uma reunião rápida só para descontrair. Porque quando eu saio da sala, que eu chego no showroom e vejo que a equipe está tensa. Cláudio, qual o motivo por que está tenso? Movimentação dentro da concessionária, a gente tem as particularidades dos meses. Esse mês mesmo é um mês que é desafiador. O mês começou com uma movimentação fraca a partir de segunda-feira, ontem. Então, o movimento começou a dar uma melhorada, começou a ter um fluxo de cliente na loja. Então, para quem vive de venda, quem vive de comissão, isso é uma aflição. Então, se você deixa a equipe naquela aflição, o resultado não vem. Então, eu observo e eu vejo que tem horas que eu preciso quebrar aquele clima. Acolher, então, né? Acolher. Eu chamo na sala, inicia uma reunião meio formal e no meio da reunião a gente quebra o clima para que eles deem risada, conte um pouquinho do que está vivendo ali do dia a dia e saia de dentro da sala descontraído, com vontade de vir para o showroom e buscar o cliente novamente. Bom, e você tá aí na Jornada Governar, né? Sim, vai participar sim, desse processo, e a gente sabe que a Jornada Governar, ela traz essa expertise, né? Sim. De colocar as pessoas ali conversando, né? O network bem pesado. Então, assim, a sua participação, a sua expectativa, né? Com relação a este evento, qual é? O que você está esperando dele? Bom, inclusive vai a equipe toda. A equipe comercial vai toda participar do evento. Eu tive conversando com a Sheila há 8 dias atrás, mais ou menos, quando ela me apresentou, de fato, o projeto do evento. E a expectativa é de
a abertura de mente para a equipe comercial. A equipe comercial ela precisa participar desses eventos para ela entender que não é só o público que tem que chegar à concessionária, a gente precisa buscar esse público também. Então, através desses eventos, a gente participa, vamos levar material, vamos fazer apresentação, vai ter o veículo para demonstração. Então, a equipe ela vai entender que naquele meio é um evento onde todos nós vamos participar, cada qual vai abrir a sua mente de acordo com a sua necessidade, a gente tem que entender isso, mas que é o momento de fechar negócio, porque a equipe vai estar no meio de pessoas de relevância, pessoas, empresários, pessoas que querem fazer negócios, e muitas das pessoas buscam esses eventos justamente para fazer esse tipo de negócio. Sim. Então, às vezes é um empresário que ele não tem tempo de sair da empresa dele para vir na concessionária, mas ele vai participar de um evento desse e ali ele está com a mente aberta para receber o convite de um consultor para que faça a apresentação de um veículo e dali sai um negócio. Muito obrigada pela sua participação. Eu sei que a Jornada Governar ela é um divisor de águas aqui na questão das lideranças aqui da cidade, né? E pessoal, é o seguinte, olha, vai acontecer este evento na cidade, é importante, não é fechado só para empresas, né? As pessoas podem participar, podem conhecer novas formas, né, de liderar. Você aí que está pensando, né, em abrir uma empresa ou tem uma empresa e está querendo entender um pouco mais sobre liderança e gestão, nós temos aí esse espaço que vai ser ocupado por grandes empresas, né, e empresários no dia, em maio, agora no Aster. Conexão Alagoinhas traz hoje para vocês uma potência do empreendedorismo local. Vocês sabem que desde o início da nossa programação, que foi lá de março, nós estamos falando muito sobre empreendedorismo. E por quê? Porque Alagoinhas é empreendedorismo. Alagoinhas nós temos uma quantidade de empreendedores absurda. Sem falar que a cidade ela é voltada para o comércio, a prestação de serviço e o comércio de Alagoinhas é uma coisa estupenda. Então nós trouxemos hoje aqui Sheila Damião, da SSRH, que todo mundo já conhece, aliás, todo mundo já conhece a Sheila, né, gente? Sheila, muito obrigado pela sua presença, eu sei que você está numa correria aí da Jornada Governar e é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos lá, obrigada, Selminha, pelo convite, né, sempre a parceria contigo e estamos à sua disposição. Me diga uma coisa, Sheila, a gente sabe que na cidade nós temos o que o empreendedorismo é forte, é uma veia, né? Sim. E ainda comandada por mulheres. As mulheres puxam o carro do empreendedorismo da cidade. Tanto é que as principais líderes, né, que nós temos aqui de empreendedorismo são mulheres. Então eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, sobre essa força empreendedora da cidade. É desafiador, né, Selma? Ser mulher, ser líder e empreender em uma cidade potência como Alagoinhas, de fato, é um desafio muito grande. Começamos lá atrás, pequenininha, mas a Jornada Governar, a SSRH tomou uma proporção gigantesca desde 2020, quando decidimos mudar a mentalidade da empresa, mudar a visão da empresa. E hoje, graças a Deus, somos referência para outros empresários, né? Cuidamos de praticamente 80% do empresariado da cidade, graças a Deus. E cada vez mais, cada ano, a gente tem trazido índices de 100% de crescimento em cada ano. Então é desafiador, mas a gente faz o que ama. Gente, eu tive em alguns eventos, né, promovidos pela SSRH e a gente vê das pessoas um entrosamento, um encantamento até por tudo que é oferecido e entregue. Como é que vocês estão organizando a jornada deste ano? Porque eu soube que vai ser diferente. Vai ser diferente. Você falou sobre o encantamento, né? Vamos falar sobre esse novo modelo de gestão. Estava conversando, inclusive, com o Cláudio, né, patrocinador da nossa jornada esse ano também, sobre esse processo. Não existe você empreender sozinho. Ser empreendedor já é solitário,
Mas empreender sozinho não funciona. É preciso estar junto. Como que a Jornada Governar ganhou essa proporção gigantesca? Porque nós não somos só Sheila Damião. Então, existe um grupo de mais de 20 empresários, inclusive você faz parte da diretoria, da liderança da jornada, que a gente juntos, né, traz a mentalidade, a ideia para que a gente faça o evento dessa magnitude. Evento, inclusive, que abraça mais de 10 cidades. Né? Tivemos aqui 17 cidades o ano passado. Então, trazer uma jornada a governar, e esse ano não tinha como ser igual, porque estamos vivendo um momento delicado. Estamos vivendo no mundo um momento transitório e quem não entender o que está acontecendo no mundo fica para trás. Então, nós temos um impacto direto da diminuição da inteligência humana, o aumento da inteligência digital, e aí a gente para e se vê em um momento em que quem não sabe usar uma ferramenta digital é porque não tem ativado a inteligência humana, ou seja, você não consegue usar a inteligência exponencial. O que é inteligência exponencial, Sheila? Lucro, rapidez nas atividades, fazer coisas em 5 minutos que eu faria em 3 dias. Então, a gente está vivendo a era da velocidade. Então, quem não entende esses recursos humanos para ter uma percepção, uma performance diferente, não se mantém no mercado. Então, a Jornada Governar, ela vem completamente pautada na inteligência artificial e, acima de tudo, ensinando gestores e líderes a incentivar o processo de aprendizado dentro das organizações. E aproveitando, fazendo um gancho com essa sua fala, nós estamos falando de liderança. Eu me lembro que no ano passado ficou muito focado nessa coisa de formar líderes, né? Isso. Essa formação de líderes, ela vai seguir o mesmo princípio ou você vai atuar diferente para captar essas novas lideranças? Vamos lá. Como você me acompanha, você convive e sabe que eu cheguei de São Paulo recentemente, né? Eu fui no maior congresso da América Latina de Recursos Humanos. O que aconteceu nesse congresso? Dentro de 9.000 participantes, apenas eu da Bahia, representando a Bahia. Eu fiquei assim, surpresa, claro, feliz por estar lá, mas muito triste em ver que a Bahia não participou disso. Lá, nós tivemos um choque de realidade, onde falava assim, o fim do protagonismo do gestor que não entende de pessoas. Então, hoje, o novo gestor não é aquele que tem faculdade, não é aquele que tem 10, 20 anos de experiência. O novo modelo de líder é aquele que entende de pessoas, que tem capacidade, habilidade de extrair das pessoas a performance, resultado. Então, você vai ver pessoas com muitos anos de experiência substituída por um garoto que sabe operar a inteligência exponencial, extraindo inclusive leads quentes, um follow-up de velocidade e efetivação de resultado. Então, foi muito assim, gritante, porque a gente esperava uma solução mais simples na cabeça da gente que tem mais de 40 anos, né? Então, foi muito chocante assim, a solução. E a solução para todo mundo. Selma, em cada 10 empresários que eu converso, 10 me diz que está difícil contratar pessoas. E não tá. O difícil é eles quererem, de fato, desenvolver as pessoas. Então, não há mais gestão onde você contrata por currículo. Esqueça isso. Então, Sheila, qual é a diferença? É exatamente seguir essa nova linha de raciocínio e de protagonismo na liderança hoje, né? Para todo tipo de organização. Então, e pegando mais uma vez esse gancho, é a questão da gestão, né? Não há como se falar em mudança de mentalidade sem mexer na mudança da gestão, né? Porque hoje a gente tem, inclusive, se fala muito na sociedade do cansaço, né? Isso. Que tá todo muito cansado, né? Tá todo mundo cansado de ver. É muita imagem, é muita informação, é muito tudo. E aí você se cansa porque você não consegue parar. Você não consegue parar para olhar, para absorver e para poder entender o que a gente quer. E é isso que a jornada vai trazer, então. Ela vai trazer esse modelo de gestão prático. Sim, nós não vai ser uma imersão de muita conversa, vai ser uma imersão de muita prática.
Então, qual é o cansaço? Por que você se sente cansado? Porque, como eu já ensino, o cérebro não distingue imaginário de real. Tem que ter clareza, tem que ter processos muito bem definidos. E a inteligência artificial está aí para otimizar os processos. Agora, você precisa compreender e saber manipular a ferramenta para que a ferramenta te dê os processos resumidos e você ganhe velocidade nos processos. Então, o que a gente tem? A gente tem líderes que sabem liderar, mas não sabem delargar. Né? Sabem comandar, mas não sabem entregar autonomia para quem tem potencial de seguir com autonomia. E tudo isso requer treinamento, perfil comportamental, inteligência emocional, inteligência exponencial. Então, nós vamos aprender na prática como fazer tudo isso, né? Com ferramentas maravilhosas. Nós estamos já aguardando, viu, gente? Nós estamos aguardando. Sheila, eu quero que você olhe para aquela câmera, que é a sua câmera, e convide o pessoal para o Jornada Governar. Vamos lá, quero desafiar, na verdade, né? Você que é líder, você que é gestor, empresário, esse é o momento, né? Quem não se qualifica, quem não está disposto a aprender, certamente fica para trás. Dia 23 e 24 teremos essa imersão no Hotel Aster, onde nós faremos esse encontro, não só o encontro para aprender, mas para fazer network, para que você saia de lá, inclusive, eu costumo falar, viu, Selma, sejam interesseiros nesse evento. Vão para o evento para vender, para prestar serviço, para sair de lá com contatos, né? É um evento de liderança, é um evento de mentalidade, então vão para esse evento para, de fato, fazer conexões poderosas, fazer negócios poderosos. Vamos ter um happy hour no sábado à noite, né? No final do sábado lá, vamos ter um happy hour lá no restaurante do Aster. Vai ser muito, muito bom, um momento de descontração. Vai ser bem diferente, com a mesma entrega, mas quero convidar vocês, vamos estar disponibilizando aí o link da inscrição para vocês e estaremos aguardando aí, né? E desafio, vai ter muita coisa boa, não dá pra falar tudo não. Vontade de contar. Não, ela não vai dar muito spoiler, viu, gente? Não vai dar muito spoiler, porque senão vocês não vão, vocês têm que ir pra ver. Então é o seguinte, Conexão Alagoinhas com Jornada Governar, aguardando vocês nesse grande evento de liderança para a cidade.